Nós estamos aqui na questão 855, e Kardec nos remete lá para a questão 526, para reforçar e complementar o nosso conhecimento na resposta dos espíritos às questões que a gente acabou de ler. Então, nessa questão 525, Kardec perguntou: tendo como tem a ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sabe que sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse. Veja que interessante. Não é? Nós temos a fatalidade da morte do corpo físico. Nós temos a hora que nós vamos falecer. Que a gente queira ou que não queira, aquele momento é chegado, será chegado. Mas se o momento não for chegado, evidentemente, que a gente vai ter um acontecimento e isso será evitado. Não é? Mas, se for chegado a esse momento, os espíritos perguntam: por exemplo, um homem tem que morrer, é chegar na hora da morte, digamos, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Quando ele fala do destino, ele está falando da fatalidade. Ele era fatalmente destinado a falecer naquela hora, a desencarnar naquela hora. Então ele sobe a escada. Né? Mas ele sobe a escada, mas a escada se quebra. E ele vai ao chão e desencarna. Então a pergunta que é: foram os espíritos que quebraram? Não é interessante essa pergunta? Vamos ver o que é que os espíritos disseram, né? Eles, olha, é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento da lei da natureza, não para derrogar, para cumprimento da lei da natureza, e não para derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. Então, está bastante claro. Né? Os espíritos que atuam na natureza, eles podem atuar sobre a matéria, mas com o objetivo de facilitar a evolução da própria natureza, mas não para derrogar as leis instituídas pela divindade. Né? Aí os espíritos mandou: no exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos inspiraram a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse mister a produção do milagre. Ou seja, os espíritos não iam quebrar a escada. Mas, se estava programado, biologicamente, para que ele desencarnasse naquele momento, os espíritos poderiam, a fim de que isso ocorresse, poderiam intuir uma ideia para que ele subisse a escada e tal fato ocorresse. Bem, era como eu falei para vocês, era essa questão. Eu remeteria a vocês as outras questões que Kardec anotou para que vocês possam aprofundar tal conhecimento. Mas vamos dar continuidade à questão 856. Na questão 856, Kardec perguntou: sabe o espírito antecipadamente
De que gênero será a sua morte? Antes de responder, antes de ler a resposta, a gente faz uma pequena consideração. Muitos de nós somos ansiosos. E muitos de nós têm, digamos assim, medo da morte. E o medo da morte, evidentemente, está dentro daqueles propósitos, né, que os nossos instintos apelam, que é a autopreservação, e que a gente já trabalhou essas questões aqui no nosso estudo. Então, se a gente soubesse antecipadamente que gente seria a nossa morte, talvez a gente se desestruturasse mentalmente e entrasse numa espécie de depressão. Isso não seria bom para o próprio espírito, não é? Mas, de qualquer maneira, isso é uma consideração que eu estou levantando antes de responder.